Queremos meditar, irmãos, brevemente na palavra do Senhor, nesta manhã de celebração e de alegria com as nossas mães. E começar por perguntar aos irmãos, quem é que escolhe o nome do bebê? Quem é que escolhe o nome do bebê? Antes do bebê nascer? São os pais. Às vezes, é claro, alguma influência de algum elemento da família poderá interferir, dependendo da situação. Quando há irmãos mais velhos, pode ser que eles deem alguma sugestão, mas são os pais que, em princípio, tomam a decisão. É uma questão que pode parecer menor, mas às vezes tem repercussões significativas. Há nomes que atrapalham muito. Há pessoas que não gostam do nome que têm, que ficam insatisfeitas com o seu nome ao longo da vida. Há casos dramáticos e exagerados, extremos, de pessoas que chegaram a tirar a vida por causa do nome que tinham. Não será muito comum, mas pode acontecer. Mas, por outro lado, os nomes também podem ser motivo de satisfação, de alegria, de inspiração. O nome pode ajudar a dar coragem, direção, pode servir de uma profecia quase a respeito daquilo que vai ser. Há nomes que são escolhidos para homenagear os parentes. Um pai, um tio, uma avó, é uma maneira de homenagear. Alguns irmãos já me perguntaram porque é que eu tenho este nome assim tão estranho e é esquisito, algumas pessoas não conseguem aprender o meu nome. Lá no consultório, às vezes, as pessoas chamam os nomes mais diversos. Eu sou o médico com o maior número de nomes diferentes na clínica. E as atendentes já sabem quando alguém chega e pede para fazer consulta com um médico com um nome que eles não conseguem identificar, é comigo. Eu não acho que o meu nome seja assim tão difícil, irmãos, mas pronto. Mas só para os irmãos saberem, o meu nome foi feito para homenagear os meus avós. E os meus avós chamavam-se Joaquim e Edmundo. Então os meus pais pegaram o Jo do Joaquim com o Ed do Edmundo e fizeram Joed. Eu dou graças a Deus porque realmente uma criancinha recém-nascida com o nome Joaquim Edmundo se calhar era um bocado pesado. Pode ser que alguém tenha escolhido o seu nome baseado em algum personagem que gostava, em algum herói, alguma pessoa que se admira. Enfim, alguns nomes são escolhidos, talvez de forma não tão feliz, pelo personagem da novela ou pelo jogador de futebol. Há nomes que são dados com verdadeira inspiração e que marcam pela positiva. Na Bíblia, era comum entre o povo de Israel um cuidado significativo na escolha do nome. Era comum que as mães escolhessem o nome e os pais retificassem. Nós temos, por exemplo, isto na história de João, que ficou conhecido como o Batista. A sua mãe escolheu o nome, foram ter com ela, ela escolheu o nome e ficaram confusos, foram confirmar com o pai Zacarias se era mesmo aquele nome, se não é este mesmo nome, não há nenhum parente nosso que tenha este nome, mas é este nome que eu quero. E é claro que na Bíblia nós encontramos muitas vezes nomes dados pelo Senhor. Alguns nomes escolhidos pelas mães foram muito felizes. Hoje já lemos uma história muito conhecida de uma mãe, Ana, que escolheu o nome do seu filho, Samuel. Foi dado por Deus. Sabemos, por exemplo, que Agar escolheu o nome do seu filho e colocou-lhe Ismael, porque Deus tinha ouvido. Mas também temos muitas vezes, irmãos, que o nome da pessoa na Bíblia foi escolhido pelo próprio Deus. Por exemplo, Deus deu orientação a Maria de qual devia ser o nome dado ao seu bebê. E ele vai se chamar Jesus. E também alguns personagens bíblicos conhecidos, Deus mudou o seu nome. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, o nome de Jacó para Israel, o nome de Simão para Pedro e o nome de Saul para Paulo. Mas um dos maiores personagens bíblicos tem um nome estranho, estrangeiro, de significado não 100% certo, mas é interessante que apesar desta pessoa ter um nome que foi dado por alguém estranho a Israel, ser um nome estrangeiro a Israel e um significado que se calhar não era muito forte, o Senhor não mudou este nome. O que nos mostra a importância que o Senhor deu à pessoa que ajudou este personagem a ter este nome e à sua criação. Estamos a falar de Moisés. Qual seria
o nome de Moisés? É assim, a Bíblia diz que os seus pais pertenciam à tribo de Levi. Sabemos que a sua mãe se chamava Joquebede. E apesar de haver uma ordem do faraó de que todos os bebés deviam ser mortos, ela preservou o seu bebé. Diz a Bíblia porque ela olhou e diz que o bebé era muito bonito e ela não teve coragem de o matar. Mas que nenhuma mãe deveria ter. E que nome Joquebede deu ao seu filho? Atenção, a tradição israelita dizia que o nome devia ser atribuído até o 8º dia, o dia da circuncisão. E sendo esta família uma família cumpridora, porque era, tanto que eles casaram dentro da própria tribo, Arão foi buscar Joquebede, que eram ambos da tribo de Levi, eu creio, irmãos, que sinceramente que eles deram um nome. Não passaram meses a chamar a criança apenas o bebé. Mas qual foi o nome que deram a Moisés? Nós não sabemos. Mas sabemos qual foi o nome que ele recebeu e que o marcou para a eternidade e que levou a que nós o conhecêssemos tão bem. Abra a sua Bíblia. A história está lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, logo no início da Bíblia. É uma história interessantíssima sobre um dos encontros mais díspares da história. O encontro de duas mulheres. Uma talvez digam, mas ainda não é uma mulher. Não, era mulher. Não era uma mulher crescida, mas era uma mulher. E o encontro extraordinário entre estas duas mulheres. Vejam lá o que a Bíblia diz. Diz assim, Êxodo 2, a partir do verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o tomou com betume e peixe, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã apostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Quem era esta princesa? Nós não podemos ter certeza absoluta. O nome não é revelado na história. Havia muitas princesas no palácio do faraó. O faraó era um governante oriental que tinha várias esposas. Como isto, devia ter muitas filhas e, portanto, devia ter muitas princesas no palácio. Mas esta é uma princesa que parece especial. A discussão a respeito da data do êxodo do povo de Israel colocava a saída de Israel do Egito em torno do ano 1270, com o faraó Ramsés II. Os filmes feitos no cinema normalmente colocam esta tradição. Os estudos arqueológicos mais recentes e a cronologia estudada de uma forma mais séria, inclusive de acordo com os indícios bíblicos, diz-nos que a saída do Egito foi bastante anterior a isto. E hoje, os estudiosos mais sérios acreditam que o êxodo aconteceu por volta do ano 1446 a.C. e o faraó, nesta altura, seria Tutmés ou Tutmoses, e a princesa que aqui é descrita, se esta datação estiver correta, é uma princesa que ficou famosa na história do Egito, Hatshepsut. Esta princesa, da 18ª dinastia egípcia, uma dinastia significativa, da qual temos muitos relatos, viveu entre 1508 e 1458 a.C., era filha de Tutmés I, casada com Tutmés II, madrasta de Tutmés III. Eles tinham muita originalidade para nomes, como os irmãos veem. Mas já vão ver que isto tem algum significado. Importantíssimo a respeito desta mulher, quando o seu marido morreu, ela não tinha filhos homens, só tinha tido filhas mulheres, e, portanto, o sucessor seria
filho de uma outra das esposas do seu marido, uma esposa secundária, mas era ainda criança. E esta mulher então reinou, governou, o que é raríssimo na história do Egito. Até esta altura só uma outra tinha feito isto e, portanto, mostra que esta era uma princesa com uma característica diferente. Era uma mulher forte no mundo dominado pelos homens. Se foi ela a princesa de Moisés, nós não podemos ter a certeza. Mas esta história nos dá alguns pormenores muito curiosos que eu queria que nós guardássemos nesta manhã. A singularidade deste encontro entre a princesa egípcia e Miriam. Miriam, como os irmãos sabem, é o nome da irmã de Moisés, é o nome Maria em hebraico. Maria é a versão grega deste nome. Portanto, Miriam ou Maria seria exatamente a mesma coisa. Se os irmãos olharem para esta situação, vão ver que a irmã de Moisés aproxima-se desta princesa e dificilmente poderia haver duas mulheres tão distintas. Uma é egípcia, descendente de Cã. A outra é hebraica, descendente de Sem. Portanto, nem sequer elas pertencem à mesma origem. Possivelmente até teriam uma cor de pele diferente. Uma é mulher feita, madura, já em plena função. A outra ainda é uma criança. Não temos uma ideia exata, mas entre 6 e 9 anos é a especulação que temos a respeito da idade de Miriam. Uma é uma mulher rica, que vive num luxo talvez difícil de imaginar para nós. A outra é muito pobre, vive à beira da miséria, pertence a um povo que nesta altura é escravizado. Uma é poderosa, eventualmente vai se tornar a rainha da sua gente, do seu povo, da nação das mais importantes do mundo naquele tempo. A outra pertence a uma terra, a um povo de escravos, cuja vida não tem qualquer significado e valor e cuja morte não seria notada. O que poderia haver para conversar entre estas duas? E aqui nós já notamos algo muito especial. O simples fato de que Miriam conseguiu chegar e falar com esta princesa já nos diz alguma coisa a respeito dela. Algumas coisas que notamos nesta mulher. Primeiro, e a primeira coisa que o texto nos diz é que esta mulher era uma mulher que tinha compaixão. Ela moveu-se de compaixão por aquela criança. É assim, meus irmãos, não era problema dela. Isto não era problema seu. Às vezes nós vemos situações e encontramos muitas situações à nossa volta. Algumas nós temos responsabilidade, mas muitas nós não temos. Esta criança não era responsabilidade da princesa. Ela não tinha nada a ver com este bebê. Ela não tinha que se cansar com esta criança. Esta criança só ia lhe trazer dificuldades e canseiras. Mas ela desvia-se do seu caminho para atender a esta criança. É uma coisa que marca as mães em geral. O seu coração. O coração da mãe é algo que torna-se significativo na história. Parece que mãe e coração rimam, apesar de não rimarem em português, mas são dois conceitos que rimam. E quando as crianças querem falar das suas mães, é comum que façam e pintem corações e desenhem corações, porque naturalmente as duas coisas se aproximam. Mãe é naturalmente alguém cujo coração é especial e tem capacidade para abrigar, para sentir, para receber, para amar, de uma forma única e singela. Mãe é caracterizada pelo sacrifício, pelo esforço, por ir muito além do que qualquer outra pessoa pensaria possível. Esta mulher tinha um coração de mãe. E quando ela olhou para este bebê, que nem sequer era seu, não era sua responsabilidade, só representaria dificuldade, o texto bíblico diz que ela teve compaixão. Ela moveu-se intimamente pela situação que este bebê estava a passar. Mas a segunda coisa engraçada neste texto, irmãos, é que esta mulher era uma mulher que, apesar de ser uma princesa, que vivia no palácio, cercada de luxo e de empregados e criadas, ela estava consciente do mundo à sua volta. Ela não vivia alienada. Eu acredito que muitas destas princesas orientais viviam uma vida tão centrada no seu próprio mundinho que nem sequer sabiam o que estava a acontecer à volta. Mas não era o caso desta princesa. Ela sabia o que estava a acontecer no seu país. Ela sabia das leis que estavam em vigor. Ela tinha consciência dos decretos que o seu pai tinha passado e até daquilo que tinha sido tomado em termos de decisão em relação aos escravos. Porque assim que ela olha este bebê num cesto lançado ao rio, a conclusão dela é imediata. Esta criança pertence aos hebreus.
Como é que ela pode chegar a esta conclusão? Só olhando para o bebê? Não. Sabendo do decreto que o seu pai tinha escrito, sabendo que o seu pai tinha passado uma ordem segundo a qual todos os meninos machos que tivessem nascido entre os hebreus deviam ser afogados no rio, ela olhou para aquela criança e disse: esta criança pertence aos hebreus. Esta mulher não vive fora do mundo, mas ela usa a sua inteligência, a sua lógica, o seu conhecimento da realidade para interpretar o que estava a acontecer. Mães que preenchem a sua função de mãe com valor não fogem da realidade. Mães com M grande não criam os seus filhos em redomas, não os afastam daquilo que é a verdade do mundo, não fazem da criação dos seus filhos um esconderijo, uma fortaleza sim, um esconderijo não. O mundo, irmãos, no qual nós vivemos é difícil. O mundo no qual nós vivemos é mau. E os filhos precisam crescer conhecendo a verdade que existe à nossa volta. E mães sábias edificam a sua casa com sabedoria, tendo em conta a verdade, a realidade do mundo em que vivem. E esta princesa tinha consciência da realidade que a cercava. Mas esta princesa, irmãos, era acessível. Miriam traz a ela uma solução. Se aproxima e fala com esta princesa de uma forma extremamente natural. Não sei se os irmãos já prestaram atenção na conversa. E nós temos muitos relatos de descrição de conversas dos personagens bíblicos com reis. E é muito comum nós encontrarmos os personagens bíblicos usando a linguagem normal de se dirigir aos reis, aos monarcas. Não é? Nós encontramos normalmente aquela postura, ó majestade, não é? Ó rei, vive eternamente. Porque normalmente não se dirige a alguém que ocupe uma posição destas tão elevada como se fosse um colega de escola. Mas temos aqui uma criança, na sua simplicidade. Ela aproxima-se da princesa e não se dirige a ela com nenhum título. Não usa nenhuma formalidade. É uma criança, mas a princesa deixa. Que roupa teria Miriam? Como estaria ela trajada para se aproximar de uma princesa egípcia? Mas a princesa não a impediu a sua aproximação. Esperou que ela chegasse, ouviu a sua conversa e meditou, pensou, avaliou aquilo que lhe foi colocado. A filha de Faraó aceitou a sugestão de uma criança que pertencia a uma raça de escravos, provavelmente com um rosto que demonstrava receio e susto, mas viu na sua sugestão sabedoria e discernimento. Bom, meus irmãos, que mãe extraordinária esta mulher realmente devia ser. Acessível, fácil de se chegar. Vivemos num tempo em que às vezes os pais se afastam tanto dos filhos. Às vezes, mesmo estando presentes fisicamente, não são acessíveis. Os filhos sentem que não podem conversar com os seus pais tantos assuntos, tantas coisas. E por vezes vão-se passando anos dentro de casa e os filhos vão crescendo numa direção diferente até ao ponto em que os pais dizem assim: mas afinal de contas este filho está dentro de casa e eu não o conheço. Porquê? Está dentro de casa, mas não é acessível. E uma coisa que eu creio impressionante nesta história é que esta princesa se deixou aproximar. Mas é uma mulher notável pela sua coragem. Os irmãos veem o que ela faz? Ela tem consciência de que esta criança pertence aos hebreus. Logo, ela sabe que existe uma lei. E ela sabe que esta lei foi passada pelo seu pai. Há um decreto do faraó. E há uma ordem de Faraó para ser cumprida por todo o seu povo. E esta princesa assume uma posição de coragem e desta maneira ela vai entrar na história. É por isso que nós temos a sua história na Bíblia. Ela enfrenta o estabelecimento, ela enfrenta a própria situação com o seu próprio pai e diz o texto sagrado que ela adota esta criança. Vocês já imaginaram o constrangimento para o Faraó? O burburinho dentro da corte. Quando passou a informação que dizia que a princesa, a filha querida, a estimada, não é? Do faraó que estava no trono, ele tinha dado uma ordem e foi justamente ela que rompeu a ordem e adotou uma criança de uma família que pertencia aos escravos. Mas esta mulher parece não ter problemas com isto.
Ela tem coragem de ficar firme e assumir esta posição. E ela escolhe um nome para esta criança. Há discussões, irmãos, significativas entre os linguistas sobre este nome. Normalmente nos é dito que o nome Moisés significa tirado das águas. É assim, isto é uma viagem significativa para lá chegarmos. Porque esta palavra nem sequer é uma palavra hebraica. É possível, a partir do nome Moisés, fazer aqui um bocado de jogo, ir buscar um verbo em hebraico que pode significar tirado, mas é bem distante, irmãos. O mais provável é que este nome seja exatamente uma das partes do nome do pai desta princesa. Ele chamava-se Tutmoses, que significava nascido de Tut. Tut era o nome de um dos deuses que os egípcios adoravam. E a palavra, então, Moisés, em egípcio, significa simplesmente nascido. Mais nada. E não sei se os irmãos reparam aqui numa ironia extraordinária desta história. É que esta criança hebraica, que é filha de escravos, recebe um nome que é semelhante ao nome do faraó, que disse para que se matassem as crianças. Mas mais do que isto, esta criança, filha de escravos, que devia ter sido morta pela ordem de um faraó e que recebe um nome semelhante ao deste faraó, vai se tornar o libertador do seu povo. Vai crescer para ser o homem que Deus vai usar para derrubar o faraó, que também vai ter o mesmo nome. É muito interessante, irmãos, o relato bíblico e a maneira como o Senhor faz na sua história. O libertador de Israel vai ser criado dentro do palácio como príncipe do Egito e com o nome egípcio. Esta princesa, sem saber, naquela ocasião, ela entra dentro do plano de Deus para a humanidade. Era plano de Deus formar um povo a partir da descendência de Abraão. Era plano de Deus estabelecer este povo em Canaã. Era plano de Deus que este povo seguisse a sua lei e que dentro desta nação o Senhor traria o Salvador da humanidade um dia. Para cumprir a promessa dada a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta mulher, na sua ação, passou a fazer parte daquilo que era o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Desta maneira, irmãos, esta mulher faz parte daquilo que é o plano da salvação que chegou até si. Já recebeu a salvação em Cristo. Já compreendeu que é pecador, que não tem possibilidades de se aproximar de Deus, a não ser por aquilo que Jesus fez na cruz. Se você tem essa consciência, então saiba que você o tem, porque um dia o Senhor levantou um Salvador. Porque um dia o Senhor veio ao mundo para nascer como uma criança dentro de um povo, o povo de Israel, que foi liberto da escravatura no Egito, por um homem que Deus usou e que foi criado por uma princesa egípcia. Esta mulher, no seu ato de salvação, naquela ocasião, ela estava a salvar o Salvador. Ela estava a remir aquele que seria o Redentor, que Deus ia usar para ser o Redentor do povo de Israel. Amadas mães, o Senhor as convoca para entrar no seu plano para a humanidade. O Senhor as convoca para fazer parte da sua missão de salvar o mundo. Isso lhes dá a oportunidade e a responsabilidade de dirigir a vida dos seus filhos e filhas para a glória de Deus. O Senhor as convoca, minhas irmãs, para uma parceria na criação e preparação de libertadores e libertadoras de amanhã. Já pensou nisto? Sejam rainhas do lar, com compaixão, com conhecimento, com sabedoria, com coragem, como esta princesa egípcia foi, e o Senhor certamente as usará para abençoar o mundo. Amém?